Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso preparatório para discursiva da Polícia Civil do Distrito Federal e de Piauí. Na aula passada nós trabalhamos interceptação telefônica e eu fiquei de trazer para vocês algumas informações sobre quebra de sigilo de dados armazenados e geolocalização. E também captação ambiental. Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar esses assuntos. Vocês que ainda não fazem parte da nossa turma de discursivas, caso tenham alguma dúvida e queiram perguntar algo para esclarecer, já que a gente está entrando diretamente em assuntos já mais aprofundados, é só levantar a mão, que aí eu disponibilizo a palavra a você, para que você faça a sua pergunta e aí eu consiga responder de forma organizada aí todas as perguntas que forem feitas no curso da aula, tá bom? Então, hoje, a gente vai falar sobre quebra de sigilo de dados armazenados e também quebra de sigilo de dados informáticos estáticos, tá? São duas coisas diferentes. Eu vou voltar um pouquinho no slide aqui para a gente retomar a aula anterior, mas sem me alongar muito, né? Vou só explicar para vocês algumas coisas relacionadas à interceptação telefônica para a gente comparar com a quebra de sigilo de dados armazenados. Então, na aula anterior, a gente viu, né, a questão da interceptação telefônica, que ela tem esse fundamento no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, que é a inviolabilidade das comunicações telefônicas, né? O artigo 5º, ele menciona que são invioláveis as comunicações telefônicas e elas só podem ser, essa inviolabilidade só pode ser relativizada para fins de investigação criminal ou para instrução processual penal. Então, há uma cláusula de reserva de jurisdição para que seja feita a interceptação telefônica. A interceptação telefônica é a captação das conversas feitas por meio de telefone. É diferente do assunto que a gente vai trabalhar hoje, que é a quebra do sigilo dos dados que estão armazenados no telefone. Uma coisa é você pegar o telefone que foi apreendido e olhar as conversas que estão sendo tra tratadas ali no WhatsApp e por meio de SMS a partir da apreensão daquele aparelho. E outra coisa é você fazer a interceptação enquanto a comunicação está sendo realizada. Então, a interceptação ela acontece no momento real, atual, e a quebra de sigilo de dados armazenados, ela é posterior. São aquelas conversas que estão armazenadas naquele dispositivo eletrônico. Tá? Então, para a interceptação telefônica, a gente tem requisitos específicos, né? Que é a existência de indícios de autoria e participação em infração penal, que o crime investigado, a infração penal investigada, seja punido com pena de reclusão, né? Ela tem que ser punida com pena de reclusão. Se for punida com prisão simples, detenção, não cabe interceptação telefônica. E a prova não pode ser feita por outros meios disponíveis. Para quebra de sigilo de dados armazenados, você não tem essas exigências. Você não precisa demonstrar nada disso. Então, caso seja cobrado na sua prova uma situação em que a narrativa de que o aparelho celular de algum investigado foi apreendido no momento ali de uma prisão em flagrante e que dentro desse celular pode ter alguma conversa que indique como que foi feita a negociação para a prática daquele crime, se tem algum mandante, se tem alguma pessoa que vai ficar responsável de realizar o transporte ou de recepcionar aquele objeto do crime, você vai pedir a quebra do sigilo dos dados armazenados no aparelho telefônico com uma medida de portaria de instauração de inquérito ou de auto de prisão em flagrante, a depender da situação que for prevista no enunciado. E aí, para quebra de sigilo de dados armazenados, quando você tem essa apreensão do celular, você não precisa fundamentar com base na lei de interceptação telefônica. Você vai fundamentar com base no artigo 5º, no inciso 10 da Constituição Federal,
que estabelece a inviolabilidade da privacidade e da intimidade. Se você quiser, você pode até mencionar, né, fazer uma comparação falando que não se trata de interceptação telefônica, de modo que não é necessário que sejam apresentados os requisitos da Lei 9.296, mas que no caso concreto você tem indício de autoria, você tem a materialidade, você tem uma situação que pode ser explicada por meio daquela prova, e aí você vai abordar a questão da proporcionalidade da medida, você vai falar que ela é necessária, que ela é adequada e que ela é estritamente proporcional, porque a intimidade, a vida privada, ela não pode servir de escudo para a prática de crimes. Então, com base nisso, você vai representar pela quebra do sigilo desses dados armazenados naquele aparelho, celular ou no computador que tivesse sido apreendido no momento daquela abordagem. A gente tem jurisprudência do STF, do STJ, no sentido de que quando você tem uma deferimento de uma busca domiciliar, você não necessitaria de uma outra decisão para quebrar o sigilo daqueles dados armazenados. Então, esse é um ponto importante, como isso já é pacífico, né? Nos casos em que você tem a busca e apreensão, você não precisa pedir a quebra do sigilo desses dados armazenados. Mas se você quiser e achar que quanto mais informação você colocar na sua peça, melhor, não teria problema nenhum, você não será penalizado por isso. Então, eu trouxe aqui já de cara essa distinção entre interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados armazenados nos dispositivos eletrônicos. Não cheguei a fazer um modelo específico para essa quebra de sigilo de dados armazenados, porque é algo, como não tem previsão legal, eu acho difícil de ser cobrado. Pode ser cobrado algo assim mais superficial, da forma como eu falei, e aí você vai ter que trabalhar com os requisitos gerais ali das medidas cautelares processuais penais, fumus comis delite, proporcionalidade que eu falei, necessidade, adequação. Então, e aí no máximo você vai citar a Constituição Federal. Só que para o outro tipo de medida que a gente vai estudar hoje, que são os dados informáticos estáticos, aí a gente já tem uma regulamentação, que é o Marco Civil da Internet. Então, vou passar a trabalhar com vocês agora essa quebra de sigilo de dados informáticos estáticos. Caso eu esteja falando muito rápido ou passando os conteúdos assim de uma forma que não fique claro, sinta-se à vontade para levantar a mão, pedir para eu repetir, pedir para esclarecer alguma dúvida, porque a gente tem material para caramba hoje para trabalhar na nossa aula de hoje. Caso tenha alguma necessidade, é só levantar a mão que eu ajudo você na sua dúvida, tá bom? Então, a quebra de sigilo de dados informáticos estáticos, ela consiste na obtenção dos registros de conexão ou de registro de acesso a aplicações de internet já armazenados nos provedores de internet e de aplicações. Então, aqui a gente tem duas situações distintas. Uma coisa é você saber quando a pessoa acessou uma determinada aplicação da internet, né? Por exemplo, uma situação em que você tem um fórum na internet e nesse fórum alguma pessoa faz uma publicação de conteúdo racista e aí você está investigando esse fato. O que, que você vai querer saber? Você vai querer saber o IP que foi utilizado por aquela pessoa, ou seja, o registro de conexão que foi utilizado por aquela pessoa no momento em que ela fez o cadastro naquele fórum e no momento em que ela fez aquela publicação. E aí, com base nesse registro de acesso e registro de conexão, que é o IP, você vai conseguir identificar qual é o usuário, né, que praticou aquele crime. Então vamos supor, né, hipoteticamente aqui para trazer de uma forma mais clara para vocês, tem um fórum lá, sei lá, o Reddit, vamos colocar aqui. Aí nesse Reddit tem um usuário que ele tem um apelido que o nome dele é Patinador do Gelo. Aí esse Patinador do Gelo ele entrou num fórum e ele falou assim: é, eu vou ter que usar uma expressão aqui que é racista, né? Só para elucidar para vocês.
esses pretos são tudo macaco, enfim. Fez uma publicação racista ali. E aí, com essa informação, chega para a polícia, o delegado ele vai falar, putz, e agora, como que eu faço para descobrir quem é esse patinador do gelo que entrou nesse fórum? Então, ele vai pedir uma quebra de sigilo de dados informáticos e estáticos, que também também é chamado de quebra de sigilo de dados telemáticos também. Telemático é tudo que está relacionado com telefonia e operações de informática. Então, você pode utilizar esse termo de uma forma geral para obter esse tipo de informação, que é a mesma coisa de dados informáticos estáticos. E aí, então, o delegado ele vai precisar fazer uma representação para ele obter esse IP, e a partir desse IP ele vai obter os dados cadastrais dessa pessoa, identificar que o patinador do gelo é o Zezinho que mora lá na casa tal, que mora em Água Clara ou Ceilândia, enfim. E aí ele vai poder fazer essa identificação e continuar as investigações para verificar se realmente foi ele, se era uma outra pessoa que estava usando a internet dele. E aí ele vai poder pedir busca e apreensão para verificar no computador da pessoa se há outras informações úteis ali para aquela investigação. De repente tem os registros do histórico, e tudo isso pode ser utilizado na investigação. Então, registro de conexão é o registro, né, o domínio público ali, o IP, que é dado cada vez que você conecta a internet, você recebe uma numeração, e essa numeração ela pode ser obtida junto às operadoras de telefonia, né, os provedores de conexão, provedores de internet, né, que disponibilizam Vivo, TIM, Claro, enfim, todas essas operadoras elas precisam ter esses dados para fornecer para a polícia caso haja algum tipo de investigação nesse sentido. Então, esses são os registros de conexão. Os registros de aplicações de internet já são informações que, que podem trazer ainda mais elementos, né? Então, tudo que está armazenado no servidor do Google, agenda, foto, histórico de localização, tudo isso fica armazenado, em tese deveria ficar armazenado, mas na prática nem sempre é assim, fica armazenado nesses provedores de aplicações de internet. Então, eu preciso de uma informação para saber se aquela pessoa pegou um Uber aquele horário para ir de tal lugar a tal lugar. Então, isso é um registro de aplicação da internet e pode ser obtida essa informação por meio dessa medida que a gente está vendo aqui, que é a quebra de sigilo de dados informáticos estáticos. Ficou clara essa distinção? Registro de conexão está relacionado a IP, a acesso à internet, e a partir dele você consegue o cadastro da pessoa para poder investigar aquele fato. Já os registros de aplicações estão relacionados aos aplicativos, Waze, Uber, Google, Facebook, Instagram, né, publicações que a pessoa coloca ali com localização. Tudo isso deveria, em tese, estar disponibilizado ali pelos provedores de aplicações de internet e ser disponibilizado caso fosse judicialmente solicitado. Então, essa é a diferença básica, né, explicando aí para que vocês tenham uma ideia, caso o enunciado trabalhe alguma questão que exija esse tipo de conhecimento. Essa quebra de sigilo de dados informáticos estáticos, ao mesmo tempo que é um meio de obtenção de prova, é uma medida cautelar processual que tem como objetivo captar, né, essas informações úteis para esclarecimento da autoria do delito e outras circunstâncias que são importantes para a apuração do crime. A lei do Marco Civil da Internet não definiu um prazo de duração, mas exigiu que o período que abrange essa quebra de sigilo seja determinado. Inclusive, o Marco Civil da Internet ele cria obrigações de armazenamento desses dados, e aí tem até um prazo em que essas informações ficam disponíveis de acordo com o que está previsto na lei. Então, se for um prazo muito antigo, essas informações, os provedores, eles não estão obrigados a manterem essas informações. Então,
apesar da lei não prever um prazo de duração, você precisa delimitar, em regra, esse prazo. Então, você está investigando um fato, vamos supor. Você tem uma investigação sobre um homicídio, vamos supor, em que você suspeita que uma pessoa que está sendo investigado estava num determinado local, num determinado horário. Então você vai delimitar, vai falar, olha, eu quero saber, de acordo com o histórico de localização do Google, se aquela pessoa específica estava naquela localidade compreendida pelas coordenadas geográficas tais e tais. Então, é preciso haver uma delimitação do prazo, né? E além disso, a gente tem outros julgados, depois eu vou trazer aqui para vocês, que fazem uma limitação em relação a essa viabilidade de investigação, tá? E aí, mais para frente, eu vou trabalhar com vocês. O fundamento legal da quebra de sigilo de dados informáticos está previsto no artigo 22 e 23 do Marco Civil da Internet. E aí ela tem como requisitos, né, para que seja deferido, fundados indícios da ocorrência do ilícito, né, a mesma coisa da maioria das medidas cautelares processuais penais, que é o fumus comis delicti. Apesar de não ser estritamente necessário a demonstração dos indícios de autoria, você tem que demonstrar que há uma materialidade delitiva e que com aquela medida você quer identificar o autor daquele fato, tá? E aí, outro requisito que a lei pede é a demonstração da utilidade dos registros para fins de investigação ou instrução probatória. E aqui, então, é a mesma coisa que a gente trabalha com as outras medidas cautelares, que é o princípio da proporcionalidade. A adequação da medida à necessidade da medida, ou seja, a utilidade dos registros para aquela investigação específica. E aí, o último requisito que está previsto na lei é o período a que se referem esses registros. E aqui eu trouxe algumas observações em relação a essa delimitação do período a que se referem os registros. O STJ relativizou essa regra, entendendo que não seria necessário especificar a limitação temporal para acessos requeridos pelo Ministério Público por se tratar de dados estáticos, constantes nas plataformas de dados. E aí, depois você dá uma olhada no informativo 682 para olhar essa decisão, só para que você tenha um conhecimento ali de como que isso se opera na prática. Naquela ocasião, a STJ concluiu que, apesar de o artigo 22, inciso 3, determinar esse período a que se referem, esse requisito só é necessário para o fluxo de comunicações, sendo inaplicável nos casos de dados já armazenados que devem ser obtidos para fins de investigações criminais. Então, se for algum dado relacionado a histórico de localização, pode ser feito sem que seja delimitado um período. Só que aí a gente tem um problema, que aí você acaba se perdendo na investigação, né? Então, eu trouxe esse julgado mais a título de conhecimento mesmo, para que vocês saibam que há esse entendimento do STJ, mas como a gente está fazendo a prova com base na lei, você vai citar o artigo 22, inciso 3 do Marco Civil da Internet e vai fazer a delimitação do período ali na hora que estiver fazendo a sua prova. E aí tem uma outra decisão importante do STJ sobre esse tema, é que apesar de ser possível essa quebra de sigilo para chegar à autoria, ela também não pode ser uma fishing expedition, uma expedição de pescaria, né? Que é, você não pode chegar e ampliar muito o leque de investigação a ponto de violar a intimidade de uma quantidade muito grande de pessoas. Então, esse é um ponto que o STJ delimitou e falou que em algumas situações específicas essa quebra de sigilo de dados informáticos ela tem que ser bem delimitada para não ferir a inviolabilidade, né, da intimidade da vida privada de um número muito grande de pessoas. Então tem que ter uma certa delimitação. Então aqui eu trouxe
um resumo, né, do Buscador de Zero Direito, que ele trata justamente desses julgados que eu mencionei para vocês. E aí ele fala assim, que a determinação judicial para identificação dos usuários que operam em determinada área geográfica, suficientemente fundamentada, não ofende a proteção à privacidade e à intimidade. Esse julgado ele tem a ver com aquele caso envolvendo Marielle Franco, né? Em que, a partir das investigações que foram feitas ali com vídeos das câmeras, né, de segurança das ruas, conseguiram identificar o trajeto, né, do que o assassino realizou até o momento em que executou a vítima. E aí, a partir desse trajeto, a polícia tinha as coordenadas geográficas ali, e com base nessas coordenadas geográficas, ela procurou obter os dados de pessoas que estavam naquela região, naquele horário em que o crime foi cometido. E aí foi feito o cruzamento de dados para identificação dos celulares até chegar nos possíveis suspeitos, né, e realizar concluir as investigações, né? Então, esse julgado falou que era possível fazer esse tipo de investigação a partir de uma localização e que isso não ofenderia a privacidade e a intimidade. Só que a gente tem outro julgado que foi proferido pelo STJ depois, apesar de ser pela quinta turma, e o outro julgado era da sessão do STJ, a gente percebe que há um distinguishing entre o julgado anterior que a gente viu e esse novo julgado que eu estou trazendo para vocês aqui. E aqui, então, o que a gente tem é o seguinte: via de regra, o juiz pode determinar a quebra de sigilo de dados informáticos estáticos relacionados à identificação de usuários que operaram em uma determinada área geográfica suficientemente fundamentada. Não há ofensa à intimidade e à privacidade, né? Então, por exemplo, se determinar o Google a identificação dos IPs de pessoas que têm usado o Google Maps no dia do crime, o período tal, para realizar a consulta do endereço onde ocorreu o delito, isso, em tese, é válido. Porém, não é possível que se determine a quebra de sigilo em um universo indeterminado de pessoas quando os dados envolverem informações íntimas, como acesso irrestrito a fotos e conteúdo de conversa. Assim, será inválida a ordem do juiz que determinou que o Google fornecesse o acesso aos seguintes dados das pessoas que estiveram no local: conteúdo de e-mail, conteúdo de Google Fotos, Google Drive, contatos, históricos de localização, trajetos pesquisados, pesquisas feitas no Google e lista de aplicativos baixados. Então, aqui a gente vê que o STJ trouxe uma delimitação para esse tipo de investigação. É um pouco confuso como que isso se opera na prática, mas para fins de prova a gente não precisa se preocupar muito com isso. O que eu quero que você leve para a prova é que essa medida ela pode ser utilizada e você pode colocar na sua prova pedindo a localização, né, de pessoas que acessaram aplicativo, isso de acordo com o enunciado, tá? Não é para inventar coisas que não estejam previstas no enunciado, mas que você pode fazer um pedido para que identifique pessoas que estiveram naquela área e que utilizaram algum aplicativo, fizeram alguma consulta em um determinado momento específico, em um determinado período específico. Então, isso é possível. Eu trouxe esses julgados apenas para complementar essa explicação para que vocês saibam como que na prática isso pode ser realizado. Então aqui, isso aqui eu tirei do meu e-book de peça profissional, decifrando a peça profissional. É um modelo de como seria feito uma peça representando pela quebra de sigilo de dados informáticos estáticos. Então, né, como toda peça, a gente tem endereçamento. Aqui, como vocês vão fazer prova para a Polícia Civil do Distrito Federal, a gente pode endereçar ao juiz de direito da vara criminal, aí em vez de usar seção, subseção, você vai usar circunscrição judiciária no Distrito Federal. Caso você faça a prova no Piauí, né, e seja meu aluno ali da turma da Polícia Civil do Piauí, você vai utilizar o termo comarca.
Então, o endereçamento, de acordo com os dados do enunciado, vai fazer a referência ao inquérito, né? E aí vai colocar o número do inquérito apenas se o enunciado trouxer essa informação. E depois da referência, eu sempre gosto de colocar nas minhas peças as palavras urgente e sigiloso, porque caso o padrão de resposta, espelho de correção, cobre essa informação de sigilo e de urgência, você já colocou ali na referência que é trazido logo depois do inquérito. E aí então você tem o preâmbulo, e aí no preâmbulo você vai fazer como de praxe, né? A menção de que o Departamento de Polícia Federal ou a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio do delegado de polícia, no uso de suas atribuições constitucionais legais, aí vai citar o artigo 144, parágrafo 4º, né, no caso da Polícia Civil, da Constituição Federal, e o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei número 12.830, e aí, como você está fazendo a prova para o Distrito Federal, você pode citar também o artigo 119 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e você que vai fazer a prova do Piauí, cita também o artigo 159 da Constituição do Estado do Piauí, e aí você vai trazer aquela informação. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência oferecer a presente representação pelo afastamento de sigilo de dados informáticos para obtenção de. Aí você vai filtrar. Registro de conexão. Eu quero saber um IP, é um caso que está apurando um crime que foi praticado na internet. Então é registro de conexão. Ou eu quero outra informação que pode estar dentro de algum aplicativo de internet. Aí você vai pedir para obtenção de registro de acessos e aplicações de internet. Disponíveis aí você vai mencionar os provedores de internet, conteúdo ou aplicações, de acordo com o que tiver previsto no enunciado. Referentes ao período compreendido entre os dias tais, tais e tais, aí você vai delimitar o período que é objeto do afastamento, os termos dos artigos 22 e 23 do Marco Civil da Internet. Aqui você pode citar também o artigo 7º, inciso 3, que ele menciona também essa cláusula de reserva de jurisdição para os dados informáticos estáticos, tá? Depois você abre o Marco Civil da Internet, dá uma lida no artigo 7º, inciso 3º, para incluir também nos seus modelos de representação. Depois do preâmbulo, vem a narrativa dos fatos, e aqui eu sempre ensino meus alunos a resumirem o máximo para não perderem linhas fazendo copia e cola do enunciado. Então, tentem ser o mais objetivo possível e coloque ali, trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime tal, 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 que teria sido praticado pelo fulano. E aí, então, você narra alguma situação de que, para a necessidade de dar continuidade às investigações, você precisa do deferimento da presente representação, ou na forma como eu escrevi aqui nesse modelo. E aí, nos fundamentos, você vai trazer o fundamento constitucional. Sempre falo para trazerem o fundamento constitucional. Nem sempre é cobrado nas provas, mas eu acho importante colocar. E aqui a gente citaria o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que trata da inviolabilidade, da intimidade e da vida privada. E aí a gente sempre coloca, o artigo 5º, inciso 10, trata a inviolabilidade da vida privada, da intimidade, porém não existe direito fundamental absoluto, de modo que os direitos fundamentais não podem ser usados como escudo para a prática de infrações penais. E aí você vai trabalhando a sua fundamentação. Depois do fundamento constitucional, você traz o fundamento legal. E aí você vai mencionar o que a lei fala. E aqui é importante, eu sempre reforço isso com meus alunos. Você precisa citar o artigo e fazer paráfrase daquilo que está dito no artigo. Né? Vocês, provavelmente a maioria de vocês já fizeram prova da OAB, e da mesma forma que você tem numa prova discursiva da OAB, na peça da OAB, aqui para o concurso também vale. É a mesma situação. Então você tem que não só citar o artigo, mas dizer o que ele fala. Então, segunda etapa da fundamentação,
vai trazer o artigo 22, o parágrafo único do Marco Civil da Internet, e vai mencionar, ele autoriza que sejam fornecidos registros de conexão, acesso de aplicações, quando preenchidos os seguintes requisitos. E aí, depois que você traz a lei, você vai explicar, no caso concreto, onde estão esses indícios, vai explicar por que essa prova é útil para as investigações e vai explicar os períodos em que esse pedido deve abranger. Tá? Então, tudo isso tem que estar na sua fundamentação. E aí, na conclusão, que a gente faz, sempre importante, eu sempre friso isso com os meus alunos e vou falar mais uma vez aqui. Tem que pedir intimação do Ministério Público, senão você vai perder pontuação. Outras coisas também podem ser colocadas no pedido. Sigilo, distribuição em autos apartados, em algumas outras medidas específicas, você tem alguns detalhes que você pode colocar também. Né? Por exemplo, na interceptação telefônica, você poderia colocar a inutilização, né, das conversas que ao encerramento da diligência, né, depois que acaba o período de interceptação, você tem que pedir a inutilização de conversas que não tenham relação com a investigação. Isso está previsto na lei. Então, tudo que você lê na lei e você vir que tem uma importância jurídica, você pode colocar no pedido, na fundamentação, porque isso pode ser objeto de cobrança pela banca. Mas aqui o nosso pedido está bem simples. Eu só representei pelo afastamento do sigilo de dados informáticos estáticos, referentes aos registros de conexão ou registro de acesso a aplicações de internet armazenados nos provedores, referentes a períodos tais, e pedir intimação do Ministério Público. E autenticação depois, logo em seguida, colocando local, data e delegado de polícia. Então, essa é uma peça que seria uma peça, eu acho que muito complicada de ser cobrada, mas caso ela seja cobrada, vocês têm aí o modelo de como que pode ser feito. E até na prática, a gente não vê tanto, pelo menos eu ainda não sou delegado de Polícia Federal, mas eu trabalho como analista do Ministério Público Federal. Então eu vejo algumas vezes, assim, raramente, algumas peças pedindo quebras de sigilo de dados telemáticos, né, para obtenção de registro de dados de conexão, para identificação, né? Às vezes a gente tem situações envolvendo pedofilia ou envolvendo racismo. Aqui na Justiça Federal, quando o racismo é cometido contra indígenas, é o Ministério Público Federal que atua. Então, a minha prática com esse tipo de pedidos, eles estão relacionados mais a esses crimes que são praticados na internet, de pedofilia e de racismo. Em relação à localização de pessoas, e aí eu compartilho com vocês a minha prática como analista aqui, é que os provedores, assim como a gente vê o WhatsApp, né, se negando a fornecer informações, na prática é difícil de você obter uma informação sobre histórico de localização. Então, esses dias eu até estava, né, preservando o sigilo ali do, da situação funcional, né, até porque eu não posso falar de algo específico, mas eu posso trazer um título didático para vocês entenderem como que isso pode acontecer na prática. Era uma situação que investigava um conflito fundiário que tinha acontecido entre indígenas e proprietários rurais. Houve uma ocupação e houve confronto, houve troca de tiro, houve pessoas que foram feridas. E aí, com base nisso, a gente pediu, né, porque eu trabalho com o Ministério Público. A gente pediu a quebra desses sigilos de dados, de geofencing, né, de geolocalização, e o juiz deferiu. Só que o Google, ele falou que ele não armazena mais esses dados relacionados a históricos de localização. Então, na prática, a gente tem uma recalcitrância. Mas para fins de prova, que é o que importa aqui, você pode colocar, né? E a gente vê isso muito claro quando a gente resolve provas de concurso. Na cabeça do examinador, tudo é possível. Então, sejam criativos também. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Sejam criativos e tentem colocar o máximo de diligências
o máximo de pedidos que vocês vislumbrarem quando vocês estiverem lendo o enunciado. Porque às vezes a gente não faz ideia do que está na cabeça do examinador. Então, se você olhar, né, provas que cobraram auto de prisão em flagrante, portaria de instauração de inquérito, você vai verificar que tem muitas diligências ali que na prática não seriam cabíveis, então é melhor você pecar pelo excesso, caso seja cobrado. Então tenha essa malícia ali na hora de fazer a prova, para saber que a prova é uma coisa, a prática é outra e a teoria também é outra. Então a sua prova é pior do que a prática e do que a teoria. Então se prepara para o chumbo grosso, que na hora da prova o couro vai comer. E é assim que funciona. Infelizmente, concurseiro sofre e a gente só vai parar de sofrer depois de tomar posse no concurso. E aí você faz a prática do jeito que você achar conveniente, do jeito que você achar melhor. Tá bom? Aqui, aí eu trouxe umas observações. Isso aqui é de um modelo, né? Só para vocês terem uma ideia do que pode ser pedido como aplicações de internet, né? Você pode pedir dados cadastrais, conteúdo do Google Agenda, conteúdo do Gmail, contatos, conteúdo armazenado no Google Drive, Google Fotos, Hangouts, né, para saber se tem algum chat armazenado. Tudo isso aqui em tese, tá? Na prática não necessariamente funciona assim. Seria lindo, maravilhoso se quando a gente estivesse investigando alguma infração penal a gente conseguisse obter tudo isso dos provedores de aplicação da internet. Mas na verdade não é bem assim que funciona. É mais fácil você obter essas informações quando você aprende o aparelho, o celular ou o computador, e aí você consegue realmente acessar essas informações. Mas, na teoria, seria possível você obter todos esses tipos de informações. Então, só para vocês terem uma ideia, para caso o examinador dê uma viajada na maionese e cobre algo assim fora de outro mundo, esse aqui são algumas coisas que podem ser feitas nessa peça de quebra de sigilo de dados informáticos estáticos. Então, antes de passar para captação ambiental, eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida, se quer esclarecer algum ponto, quer contribuir de alguma forma para a nossa aula. Então, aproveitando aqui, quem está me assistindo que veio do Instagram, antes de retomar a aula sobre captação ambiental, eu queria convidá-los, né, a participarem das nossas turmas preparatórias ou para a Polícia Civil do Distrito Federal ou do Piauí. Nós já temos o primeiro simulado lançado. Serão 4 simulados com correção individualizada. Nós teremos disponibilizadas 8 aulas, né, ao vivo, e que serão gravadas também e disponibilizadas para quem estiver matriculado no nosso curso. E caso você tenha interesse em participar desses simulados, né, do nosso grupo de estudos ali, onde eu posto também questões extras para treino, depois me manda um direct, me procura no Instagram ou manda uma mensagem no WhatsApp, que eu vou explicar para você como que funciona certinho, tá bom? Então, dando prosseguimento aqui. A captação ambiental, ela está prevista tanto na Lei de Organização Criminosa, no artigo 3º, inciso 2 da Lei de Organização Criminosa, quanto no artigo 8º-A da Lei de Interceptação Telefônica. Aqui eu trouxe os dispositivos legais, mas como eu fiz umas tabelas, eu vou passar isso aqui, depois se vocês quiserem esse material, eu encaminho o PDF para vocês. Então, qual que é o conceito de captação ambiental? Ela é a gravação de sinais eletromagnéticos, ópticos, né, ou seja, filmagens e fotografias, ou acústicos, realizada por um terceiro com o fim de obter ciência do conteúdo de uma comunicação entre duas ou mais pessoas, geralmente sem o conhecimento dos interlocutores. Então, a gente tem essa questão da captação ambiental, lembrando que tem diferença entre gravação ambiental
interceptação ambiental, aliás, captação ambiental e gravação clandestina, né? E a gente trouxe, o pacote anticrime trouxe uma mudança ali nessa, nessa temática, e a gente tem alguns julgados sobre esse ponto também que são interessantes serem revisados, mas para fins aqui da nossa prova, para fins da peça profissional, a gente vai estudar especificamente a captação ambiental, que é feita pela polícia, né? Porque a gravação ambiental ela é feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, né? Então eu pego, vou lá falar com a Noêmia e sem ela saber eu estou gravando a conversa, estou fazendo uma gravação clandestina. O pacote anticrime diz que essa prova ela não é válida, salvo se for para a defesa do réu. Só que a gente teve o caso que foi julgado pelo STJ de uma gravação que foi feita, no caso do médico anestesiologista que abusava das pacientes, né? Então, só para que você tenha conhecimento disso, né? A jurisprudência anterior, ela sempre admitia como válida a gravação clandestina, feita por um dos interlocutores. Só que aí veio o pacote anticrime, mudou isso na legislação. Só que depois dessa mudança na legislação, o STJ aceitou uma gravação clandestina que havia sido feita ali para pegar o médico que estava abusando das pacientes, só que era uma situação específica. Então a gente precisa aguardar um pouco mais de maturidade ali, ou que outras questões sejam levadas ao STF ou STJ para saber quais são os limites dessa gravação realizada por um dos interlocutores. Eu recomendo que fiquem com o que está disposto na lei, né? Que é o que está previsto na lei 9296, lei de interceptação telefônica. E teve um julgado recentíssimo do STF que considerou ilícita uma gravação que tinha sido feita numa. Só que era um caso que envolvia questões eleitorais, crimes eleitorais. E aí considerou ilícita essa gravação, porque tinha sido feita num recinto fechado. Se fosse num recinto aberto, o STF disse que seria considerada lícita. Então depois estudem com calma essas situações sobre gravação clandestina, né? Mas a gravação clandestina ela é diferente da captação ambiental. A captação ambiental, né, assim como a interceptação telefônica, é um terceiro que capta a conversa entre dois interlocutores, assim também é na captação ambiental. E aí também tomar cuidado com a escuta ambiental, que a escuta ambiental já é o caso que a gente tem quando a polícia ou o Ministério Público ele auxilia um dos interlocutores a realizarem aquela gravação, né? E isso a gente tem também jurisprudência sobre esse ponto. Na maioria das vezes é considerado ilícito, né? E aí depois deem uma lida com calma, né, nesses julgados que tratam dessas escutas, porque há situações que a gente tem em que há permissão e há situações em que não há permissão, né, de que isso seja realizado. Mas via de regra, a escuta não é permitida. Então, para captação ambiental, a gente tem que ter a autorização judicial, conforme prevê o artigo 8º-A da Lei de Interceptação Telefônica. Tem natureza jurídica de técnica investigativa, que representa meio de obtenção de prova. É uma medida cautelar à prova do fato. Fundamento legal já mencionei. E ela tem que ter uma duração de 15 dias. Isso aqui você tem que colocar na sua prova. 15 dias e isso pode ser renovável por sucessivas vezes, desde que você comprove a indispensabilidade dessa renovação ou que haja uma atividade criminal permanente, habitual ou continuada. A finalidade da captação é específica para fins de investigação criminal e instrução processual penal, não pode ser utilizada para improbidade administrativa, para questões de família, para nada disso. É só para investigação criminal. Quais são os crimes que podem ser investigados por captação ambiental? Qualquer crime com pena superior a 4 anos. Não precisa ser punido com reclusão, conforme diferentemente do que fala a interceptação telefônica. Então, pena superior a 4 anos, cabe captação ambiental. Esse é um detalhe importante que tem que estar na sua peça profissional. Você precisa falar que o crime que está sendo investigado possui pena superior a 4 anos.
Já fiz vários simulados com essa peça de captação ambiental e às vezes o aluno esquece de colocar isso, que é uma das coisas mais importantes na captação ambiental. Pena superior a 4 anos. Não deixe de colocar isso quando estiver fazendo a sua peça profissional. E o crime, ele não precisa também estar relacionado com a lei de organizações criminosas. Qualquer crime com pena superior a 4 anos é passível de sofrer essa medida de captação ambiental. E aí tem um dispositivo importante de ser mencionado, que você pode explorar na sua prova, que é o parágrafo 2º do artigo 8º-A, que ele fala que a instalação do dispositivo de captação pode ser realizada por operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa, nos termos do artigo do inciso 11 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, quando você estiver fazendo a peça de captação ambiental, você tem que colocar. O dispositivo vai ser colocado por meio de operação policial disfarçada. A polícia vai entrar lá no gabinete do servidor público e vai colocar uma câmera escondida na luminária, ou vai colocar um microfone escondido debaixo da mesa dele. Então, isso tudo, né, claro, de acordo com o que está previsto no seu enunciado, não vai inventar moda. Se o enunciado não trouxer nada explícito de como que pode ser feita essa colocação do dispositivo de captação, você vai colocar do jeito que está escrito na lei, operação policial disfarçada ou durante o período noturno em que os agentes não estiverem no local. E aí os requisitos para captação ambiental. A prova não pode ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes. O mesmo requisito da interceptação telefônica. Tem que ter indícios de autoria e materialidade. E a pena máxima do crime investigado, da infração penal, tem que ser superior a 4 anos e também abrange as infrações penais conexas a esses crimes. Tá. Então, essa peça ela foi cobrada num concurso de 2017 pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Só que nessa época em que ela foi cobrada, ela ainda não tinha sido regulamentada, né? Havia algumas situações em que havia sido autorizado, enfim. Eu trouxe para vocês o enunciado da peça e já adaptando para a legislação atual, né, que é o artigo 8º-A da Lei 9.296. Aqui a gente tem 10 minutos para encerrar a nossa chamada. Então eu vou fazer o seguinte com vocês. Deixa eu ver como é que dá para fazer aqui. Eu vou mandar no chat aqui o meu número de WhatsApp, que eu vou encerrar essa chamada e vou mandar um novo link para vocês, para a gente zerar aqui o tempo de chamada e voltar com um exemplo prático da captação ambiental. Tá? Então eu vou mandar aqui o meu número para vocês no chat. E eu acho que eu vou colocar também no Instagram depois. 74. Aí você pode adicionar esse número aqui, que daqui a pouco eu vou mandar um novo link com a continuação da nossa aula. Então, enquanto a gente ainda tem esse tempo, eu vou dar uma lida aqui no enunciado para a gente voltar depois já com o modelo. Então, o enunciado da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul era o seguinte: após autorização pelo juiz da primeira vara criminal de determinada capital brasileira para a realização de interceptação de comunicações telefônicas, visando a investigação do crime de lavagem de dinheiro, colheu-se a informação da prática do crime de tráfico ilícito de drogas por membros de facção criminosa, como se integrada pelos condenados Wesley Ferreira, Daniel Inocêncio e Lindomar, que cumprem penas pela prática do crime de roubo,
há pelo menos 15 meses na mesma cela em penitenciária estadual de segurança máxima, Baseado nessas informações, foi instaurado um novo inquérito policial para apurar a eventual prática do tráfico de drogas e outros ilícitos. Dos esforços investigativos, inclusive advindos de nova interceptação de comunicações telefônicas autorizadas pelo juiz da segunda vara criminal, foi possível compreender que todo o gerenciamento e a divisão de tarefas são definidos verbalmente entre os suspeitos no interior do estabelecimento prisional, bem como se constatou que os referidos reclusos vêm cooptando outros membros, inclusive não aprisionados, visando a integrar a facção e ampliar o seu poder de atuação. Não obstante, não foi possível estabelecer indício suficiente de autoria e prova cabal da materialidade delitiva, razão pela qual não se concluiu o inquérito policial. Em face do caso narrado, na qualidade de delegado de polícia responsável pela investigação, elabore fundamentadamente a medida pertinente ao caso, visando a constituição de justa causa para o oferecimento de eventual ação penal. Então, aqui, a peça-chave da nossa peça, o elemento-chave aqui, é que a divisão de tarefas era definida verbalmente em um local específico, que é no interior do estabelecimento prisional. Então, quando você tiver um enunciado que mencionar um local específico onde pessoas tratam de um assunto, você vai representar pela captação ambiental. Então, um outro exemplo, né, que eu vi na prática, né, fazendo uma pesquisa aqui. Polícia pedindo propina. Um esquema de propina da polícia. Daí você vai pedir instalação. Já tem, né? Já tem a instalação, mas enfim. Instalação de dispositivos de escuta na viatura, ou no gabinete, ou no local em que aquele servidor, aquele policial trabalha. Então, isso você tem que ter esse feeling, né, para você detectar. Você lê o enunciado e você verifica, isso aqui, ó, eles estão fazendo as tratativas verbalmente, então eu vou fazer uma representação por uma captação ambiental. Então, aqui no caso, né, a gente tinha um crime de deixa eu ver, eram quantas pessoas? Uma, duas, três, quatro pessoas, né? Poderia, em tese, haver até a investigação do crime de organização criminosa, né? Porque havia divisão de tarefas, enfim. E um crime de tráfico de drogas e outros crimes. Então, aqui você teria que olhar esses crimes que foram cometidos. Crime cometido, tráfico de drogas, possui pena superior a 4 anos. Eles estavam se reunindo num local específico para definir as tarefas. Então, aí, com base nisso, você elaboraria uma representação pela captação ambiental. Então, eu vou já encerrar essa chamada, já vou gerar um novo link e vou encaminhar para vocês. Eu deixei no chat aqui o meu número do WhatsApp. Caso não chegue esse link, eu vou encaminhá-lo novamente para vocês. E aí a gente vai fechar essa aula com um modelo de captação ambiental. Tá bom? Vou encerrar aqui e volto logo em seguida. Retomando então a nossa aula aqui, ainda algumas pessoas não voltaram, mas já vamos dar seguimento. Depois eu vou pedir para vocês, para a gente fazer vocês abrirem a câmera, que eu quero tirar uma foto para postar no Instagram. Eu preciso postar mais as coisas no Instagram. Às vezes me enche o saco esse negócio de ser blogueiro, sabe? Dá um negocinho, mas eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Só que eu não gosto de ter que ficar postando coisa no Instagram, nos stories, no feed. Mas se você não aparece, ninguém te vê, né? Então, depois quando a gente terminar aqui, eu vou pedir para todo mundo abrir o vídeo aqui, vou tirar uma foto e vou postar lá, tá bom? Então, vamos dar seguimento aqui à nossa aula. Então, a gente viu o caso, né, que envolvia pessoas que estavam presas numa penitenciária
capital de um estado, o enunciado não mencionava qual que era a capital do estado. A gente vai colocar o endereçamento ao juiz de direito e o enunciado mencionado especificamente segunda vara criminal, porque era o juiz que já tinha deferido interceptação telefônica. E aqui esse é um ponto importante. O fato de já ter tido uma medida que tinha sido deferida demonstra a última ratio desse pedido que a gente vai fazer. Então, se o enunciado mencionar que já teve uma quebra de sigilo bancário, já teve uma busca e apreensão, ou que já teve alguma outra medida, e isso ainda não demonstrou todas as nuances do crime, autores, coautores, enfim, você vai ter um elemento que está indicando ali que é possível ou uma captação ambiental, ou uma interceptação telefônica, ou uma infiltração de agentes, que são as três medidas que pedem a subsidiariedade como requisito. Então, não, se não houver mais nenhum outro meio de investigação, você vai pedir ou uma infiltração, ou uma captação ambiental, ou uma interceptação telefônica. Então são essas três medidas cautelares têm esse requisito comum da subsidiariedade. Então aqui esse foi mais uma dica que o enunciado deu para gente de que era uma captação ambiental. Inclusive, nesse concurso de 2017, a banca acabou aceitando a infiltração policial também. Então aceitou a infiltração policial e a captação ambiental por sinais eletromagnéticos. Teve uma confusão, teve gente que fez captação, teve gente que fez infiltração, mas eu vou trazer para vocês hoje o modelo da captação ambiental. Então a gente teve o endereçamento, né, para o juiz da vara criminal da capital tal, aí referência ao inquérito, se tivesse número de inquérito no enunciado você colocaria, e aqui mais uma vez, pode colocar sigiloso, urgente, e aí a gente coloca o preâmbulo. Né? E esse preâmbulo foi um preâmbulo mais simples, né? Delegado de polícia signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, estabelecidas no artigo 144, cite o parágrafo 4º. As bancas estão ficando cada vez mais exigentes com citação de artigos e de parágrafos e de incisos, então coloque, ainda mais você que vai fazer prova do Distrito Federal, você vai estar com consulta, então se você não colocar, aí que você não vai ter razão mesmo para você recorrer. Então, artigo 144, parágrafo 4º da Constituição, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, oferecer perante Vossa Excelência a representação pela decretação de captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos, acústicos, aqui você poderia colocar, inclusive, pelo prazo de 15 dias, já pode colocar no preâmbulo, nos termos do artigo 8º-A da Lei 9.296 de 96, e aí você poderia citar também o artigo 3º, inciso 2, da Lei de Organização Criminosa, pelos motivos de fato e de direito a seguir, que passa a expor a seguir. É a narrativa dos fatos, né? Vai fazer aquele copia e cola do enunciado. Como era uma peça que só pedia uma medida, você pode se alongar mais na narrativa dos fatos. Eu considero importante que você use todo o espaço que você tem na prova. Então, mas essa representação eu faria em 60 linhas. Faça em 90, ou faça em 120, ou faça em 150, depende do que está previsto no seu edital. Por quê? Quantidade de linhas vai impactar na sua pontuação. Quanto mais você escreve, menor vai ser o desconto que você vai ter por erros de português. Você escreve pouco, a quantidade desse desconto ele é maior na sua prova. Depois, se você tiver dúvida, eu te explico isso de acordo com a regra do seu edital. Tá? Então, aqui daria para trabalhar um pouco mais a narrativa dos fatos, trazendo o copia e cola ali do enunciado, fazendo alguma adaptação para também não ficar muito grande. Eu não vou fazer a leitura da narrativa dos fatos, porque a gente já leu o enunciado. Eu vou ler aqui com vocês, a gente vai ver os fundamentos. E aqui, ó, veja que o modelo de peça é basicamente o mesmo. Se der branco na sua prova, o que você vai fazer? Vai falar do fundamento constitucional,
você vai falar do fundamento legal, como que ele se aplica no caso concreto, você vai falar da necessidade da adequação e da proporcionalidade da medida, você vai trabalhar a questão de indício de autoria e materialidade delitiva, e aí, se você esqueceu algum requisito específico, você vai ter alguma pontuação, caso você não se recorde. Então, esse é o esqueleto básico da peça profissional, tá? Então, aqui, especificamente da captação ambiental, você, para pontuar mais, você ia ter que colocar a pena de reclusão de 4 anos, superior a 4 anos, e colocar também a questão do requisito da subsidiariedade, né? Então, vamos ler aqui como que ficou a fundamentação, para você ver como que uma peça profissional ela tem esse mesmo esqueleto em todas essas peças que a gente está estudando. Então, o primeiro parágrafo da fundamentação trata do fundamento constitucional. A despeito da garantia constitucional, da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, conforme artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, direitos fundamentais não são absolutos, podendo ser relativizados em situações em que se evidencia a prática de infrações penais. No caso em questão, a interceptação telefônica realizada revela indícios suficientes de autoria e materialidade relacionada à prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e integração à organização criminosa, que teriam sido praticados por Wesley, Daniel, Lindomar e Ribamar. Então aqui eu já mudei um pouco o modelo, mas também pode ser feito dessa forma, né? Eu trouxe já os indícios de autoria e materialidade. Poderia ter trazido a previsão legal do artigo 8º-A da Lei de Interceptação Telefônica, que trata da captação ambiental, mas eu comecei trazendo os indícios de autoria e materialidade. Pode ser feito dessa forma também. E aí eu, em seguida, mencionei: os crimes investigados no presente inquérito são punidos com pena máxima superior a 4 anos. Aí eu poderia até colocar aqui: cumprindo-se, portanto, o requisito previsto no artigo 8º-A da Lei 9.296 de 96. E aí eu mencionei aqui: além disso, não há outro meio disponível para a coleta de provas acerca do funcionamento da organização criminosa. Vale dizer que, por meio da interceptação realizada, verificou-se que os assuntos relacionados ao gerenciamento e divisão de tarefas criminosas é feita no interior do estabelecimento carcerário, bem como que os integrantes identificados da organização criminosa estão na mesma cela. Então aqui eu trouxe a subsidiariedade e a necessidade. Por que é necessário? Porque eles se reúnem numa cela específica e tratam apenas verbalmente desses assuntos. E aí a conclusão: desse modo, estão preenchidos todos os requisitos legais para a realização da captação ambiental, conforme dispõe o artigo 8º-A, incisos 1 e 2 da Lei de Interceptação Telefônica. Aí, esse último parágrafo é o que eu mencionei para vocês. Expliquem como que vai ser feita a instalação do dispositivo eletrônico, né? E aí será instalado de maneira dissimulada na cela, e aí poderia colocar como operação policial disfarçada ou durante período noturno, durante período em que não estiverem no local. E aí pode até fazer menção ao parágrafo 2º do artigo 8º-A da Lei de Interceptação. Então essa é a fundamentação. Veja que é uma fundamentação simples, não tem nada muito difícil. É uma peça que, se cair, vai ser muito bom, porque não tem tanta dificuldade em fazer essa peça. Dificuldade maior mesmo é você identificar, né, como que é, qual que é a peça cabível nesse caso. Mas é uma peça bem simples de ser feita, né? Os requisitos são simples: pena superior a 4 anos e subsidiariedade. Aí você vai falar dos indícios de autoria e de materialidade. E mencionada essa questão da operação policial disfarçada ou instalação do dispositivo durante o período noturno. E aí, no pedido, mais uma vez, eu reitero aqui com vocês, tem que pedir intimação prévia do MP, porque senão você vai deixar de pontuar, né? E aí, no pedido, a gente finaliza falando: ante exposto, representa-se, após prévia oitiva do MP, pela decretação de captação ambiental de sinais acústicos da cela em que estão os condenados tais, tais e tais, pelo prazo de 15 dias. Eu teria que ter colocado o prazo aqui no modelo também, acabei não colocando, mas tem que colocar. Pelo prazo de 15 dias,
nos termos do artigo 8º-A da Lei de Interceptação Telefônica. Aí fecha com autenticação. Local, data, delegado de polícia. Então, essa é a nossa peça de captação ambiental. Queria perguntar se alguém de vocês tem alguma dúvida. Eu gostaria de perguntar alguma outra coisa sobre outro aspecto relacionado à peça profissional. Eu estou à disposição. Professor, no caso de uma infiltração virtual, uma infiltração normal, sem ser a virtual, aí podia acumular com essa peça? Ou não teria cabimento? Eu acredito que teria como você acumular infiltração com captação ambiental. Só que mais para fins de prova, né? Porque na prática mesmo, se o agente está infiltrado, quando ele vai fazer o relatório dele de infiltração, ele pode se valer ali de uma gravação que ele fez, como ele já estava infiltrado. Mas eu acho mais prudente você acumular. Sempre, na dúvida, sempre peque pelo excesso, sempre coloque mais, né? Porque assim, se você for pelo aspecto da lógica, você vai falar assim: "Ah, mas como que não existe outro meio disponível se eu tenho dois meios?" Então, em tese, né, se a gente fosse levar pelo lado da lógica, haveria uma contradição. Só que para fins de prova, você pode acumular esses dois pedidos sem nenhum problema. Infiltração com captação ambiental. Pode colocar um enunciado que eu nunca tinha parado para pensar nessa situação. Muito boas essas perguntas, né? Eu vou botar nos meus simulados uma questão envolvendo essas duas situações para deixar todo mundo doido. Que aí vai falar, mas agora é captação ou infiltração? O que eu peço? Então, eu recomendo que peça as duas também. Tanto a infiltração quanto a captação. Mas aí tem que observar bem, né? Para também não perder linha de prova, né? Se você vê que tem uma situação que realmente o enunciado te direcionou para uma situação em que o agente infiltrado vai captar, enfim, para não ter aquela questão da escuta ilegal, né? Ou alguma outra situação que gere ilicitude, aí você pode trabalhar dessa forma assim, tá bom? Professor, Pode falar. o senhor se recorda se essa peça já caiu alguma vez? Já foi cobrada? Então, captação ambiental só foi cobrada na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Só, né? É. Numa situação hipotética, se no enunciado deixasse claro que houve serendipidade, descobriram outros fatos, o senhor acha que deveria abrir um parágrafo mencionando que também deveria ser investigados outros crimes descobertos? Sim. Toda a informação que você considerar jurídica e que for relevante, você coloca. Pode ser que seja considerado ou não no padrão, mas como eu mencionei, é melhor você colocar informação a mais do que você deixar de colocar. Beleza. Então, até aqui daria até para colocar ação controlada nesse caso. Apesar de que a gente não tem uma situação de flagrância aqui, né? Não haveria necessidade de retardar a atuação policial. Mas geralmente quando eu faço uma peça de infiltração, captação, interceptação, eu costumo colocar a comunicação pela ação controlada ou a representação pela ação controlada, dependendo se for caso de tráfico de drogas, né? Então, o que você tiver ali do enunciado e você colocar, especialmente FGV. FGV costuma cobrar bastante coisa, detalhe, assim, sabe? Se você viu que aquilo ali tem alguma relação, você pode colocar um parágrafo explicando aquela situação, porque pode ser objeto de pontuação, sim. Ficar pelo excesso, então. É. Beleza? Beleza. Então vou pedir para o pessoal abrir a câmera aqui que eu vou tirar uma foto aqui para registrar nossa aula.
Deixa eu só falar aqui. Daniel. Deixa eu ver, tá aparecendo aqui? Deixa eu ver. Daniel, agora apareceu. Pronto. Pera aí que eu vou dar meu momento blogueiro. Sorriam. Aí, beleza. Pera aí, deixa eu ver aqui só como é que ficou minha... Deixa eu enquadrar melhor. Último, mais um. Peraí. Foi. Então, amanhã eu tô pensando em fazer aula mais cedo. Fazer aula no período da tarde. Em vez de fazer 8 horas da noite, aí libera vocês no sábado. Eu vou fazer 2 horas da tarde, fica um horário bom para vocês? Sábado? Tá mutado seu áudio. Para mim, um horário bom. Então, beleza. Então amanhã a gente vai fazer aula sobre infiltração. Às 2 horas. 2 horas, esqueço que é horário de Brasília, né? Tá, pra mim vai ser 1 hora. 2 horas, horário de Brasília. Tá bom? Eu Beleza. vou interromper a gravação.